Salve, salve, meu povo! Muito feliz de ter vocês por aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e você está na In-House HR. Hoje a gente está aqui para falar da nossa aula inaugural, a primeira aula que eu estou gravando aqui para o canal. Como qualquer universidade, qualquer escola, há sempre ali uma aula inaugural para que os alunos possam se ambientar, compreender como é que as coisas vão funcionar, o seu espaço de trabalho, o seu espaço de estudo. E aqui, na In-House HR, a sua escola em RH não podia ser diferente. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês a essência desse canal, os motivos que me fizeram vir até aqui, criar um canal focado em recursos humanos para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então, basicamente, eu vou dividir esse vídeo em 3 momentos principais. O que é a In-House HR? Quem sou eu e como a minha experiência pode te ajudar? E como vai funcionar a produção de conteúdo a partir do canal da In-House HR? Como é que você pode se encontrar, se achar para se desenvolver da melhor forma? Bom, para começar, o que é a In-House HR? Se eu for responder para vocês de uma forma simples, a gente é uma escola. Só que a proposta é ser uma escola diferente, é ser uma escola digital. Por que não uma escola presencial? Porque no presencial ficaria difícil alcançar a quantidade de pessoas que eu tenho expectativa de alcançar a partir dos conteúdos gravados aqui pela In-House HR. Eu não quero nem falar de questões de pandemia. No momento que eu lanço esse projeto, a gente vive algumas questões de saúde pública no nosso país, mas não é necessariamente por isso, independente da questão da pandemia, a In-House HR ela nasceu sim uma escola digital para que ela pudesse ser uma escola exponencial, ela pudesse chegar à maior quantidade de pessoas possível. Então a gente vai fazer uso de redes sociais, de canais como o próprio YouTube, do meio digital para chegar ao melhor conteúdo de qualidade para os nossos alunos. Mas da onde vem a ideia de criar uma escola, né? Por que eu estou criando essa escola? Isso começou na época da faculdade. No meu primeiro período de faculdade, eu tive aula de Direito Administrativo com o professor Walter. Naquele momento, eu conversei com ele que eu gostava muito de ler sobre biografias de grandes líderes e aprender com a história dessas pessoas. Ele tinha perguntado se eu já conhecia Napoleão Bonaparte, o imperador francês. Eu já tinha ouvido falar, tinha uma noção de quem era, mas não conhecia a fundo. O professor Walter então me presenteou com uma biografia enorme de Napoleão, que ele, na verdade, ele não me presenteou, ele me emprestou. Foi impossível ler, porque era era 2 volumes, cada um do tamanho de uma bíblia, mas eu tinha o primeiro semestre ali para poder absorver alguma coisa e depois devolver os livros para o professor. Uma das partes que mais me chamou a atenção foi Napoleão contando naquele livro, naquela biografia, como foi o processo de criação da Universidade da França e a sua visão sobre a questão do estudo e educação no momento social que ele vivia. Aquilo chamou muito a minha atenção e depois de muita leitura e reflexão eu disse para mim mesmo, um dia eu vou ter a minha escola. Não sabia que dia era esse, quando seria esse dia e como seria. Talvez eu até tivesse uma ideia de que o projeto aconteceria de um jeito mais tradicional, um prédio, turmas, carteiras, enfim. Mas ao longo da vida eu fui percebendo que o modelo tradicional de escola ele precisava evoluir. Então, muita experiência, muita coisa e eu venho chegando a esse modelo de escola digital, que é a proposta da In-House HR. Essa questão da educação na minha vida sempre foi muito forte. Desde o ensino médio, eu já tinha experiência ali de ajudar os meus colegas na compreensão de alguns conceitos mais difíceis. Eu lembro muito bem, eu fiz um técnico em administração, na época, na instituição do Senac, e muitos colegas tinham dificuldade de compreender conceitos de contabilidade, conceitos técnicos de administração. Eu me recordo de montar aulas para eles e esclarecer e ajudar em períodos mais próximos de prova e tudo mais. Depois disso, eu também me recordo que eles começavam a me dar feedbacks positivos e eu comecei a me colocar numa situação de dar aula como voluntário. Eu fui participando de alguns projetos que apareciam, não eram muitos, não acontecia toda hora, mas sempre que tinha oportunidade, eu estava lá lecionando qualquer assunto que fosse para projetos voluntários no bairro onde eu morava, próximo da faculdade e por aí vai. Além disso,
Durante toda a minha vida acadêmica, eu nunca tive problema de falar em público. Eu sempre era o aluno que ia apresentar os trabalhos, os colegas sempre já apontavam para mim para poder fazer esse tipo de apresentação, então eu sempre me senti muito confortável ali na frente, falando para um grupo de pessoas, ensinando e explicando. Eu, baseado nos conteúdos que absorvo, gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho. Longe de mim me comparar ao professor que é uma pessoa incrível, com uma capacidade de explicação enorme, mas eu gosto da comparação que ele faz. Ele diz que ele é um explicador, onde ele pega conceitos difíceis e transforma de um jeito mais fácil para que qualquer um compreenda. E é baseado nisso que eu fui tentando conceder a minha carreira como professor, trazendo conteúdos mais técnicos e mais difíceis para que os meus alunos compreendessem de uma melhor forma, de uma forma mais mastigada. É legal que essa questão de dar aulas para os colegas de turma começou lá no ensino médio, foi durante o período de faculdade, onde eu já tinha uma base em administração por causa do técnico, do ensino médio técnico que eu fiz. No início da graduação, muitos colegas também não compreendiam algumas coisas, então eu pude dar aula para eles. Depois eu fui fazer uma pós-graduação e aí eu já tinha alguma experiência em RH e os meus colegas também não compreendiam alguns conceitos, então eu também podia lecionar. Mais recentemente eu participei de um mestrado, eu fiz um mestrado em administração e um dos conceitos que os alunos ali tinham muita dificuldade era estatística, e eu também acabei montando ali uma aula em estatística para poder ajudar as pessoas a melhor compreender alguns dos conceitos acadêmicos e científicos. Então, sempre fez parte da minha vida essa questão do ensino. Não podia ser diferente. Em algum momento, tudo isso deixou de ser uma brincadeira, entre aspas, e virou uma profissão. Então, no início de 2019, foi a primeira vez que eu dei aula sendo remunerado para tal, né, de uma forma profissional, e tive a oportunidade de trabalhar para 6 instituições de grande porte, dando aulas de pós-graduação em MBA aqui no cenário brasileiro. Foi uma experiência incrível, eu tive muitos alunos, os feedbacks sempre foram muito positivos, eu costumava passar uma pesquisa de feedback para os alunos para que eles pudessem me dar um retorno de como é que estava sendo a aula. E fico muito feliz porque todas as notas sempre foram muito altas, todos os feedbacks sempre muito positivos. No que dependia de mim, naquela pesquisa, os retornos eram muito satisfatórios. Eu me diverti muito, foi 2019, 2020 e até metade de 2021, lecionando para muitas turmas. Só que, principalmente por ser MBA e pós-graduação, eu acredito, eu não conseguia extrair ali o que mais me motivava, além de ensinar, é claro, que era o contato com o aluno. Diferente de um curso de graduação, onde o professor está mais no dia a dia com seus alunos, em pós-graduações e MBA, são 1, 2 aulas no período de um ano inteiro com uma única turma. Então a gente acabava não tendo relacionamento, que era uma das coisas que me motivava muito em ajudar os alunos a crescerem, a se desenvolverem, a melhorarem as suas carreiras. Pensando um pouco sobre isso, vendo alguns cenários no movimento do crescimento das redes sociais, dos negócios digitais, do marketing digital, vendo alguns movimentos na televisão brasileira, onde muitos repórteres estavam saindo de grandes emissoras e abrindo seus canais no YouTube, tudo isso foi movimentando dentro da minha cabeça e também muito motivado pela possibilidade de que via internet, via mercado digital, eu pudesse alcançar um número muito maior de pessoas. Me veio esse estalo de por que não lançar a minha escola, mas num modelo de escola digital, para que a gente pudesse alcançar a maior quantidade de alunos possível. E daí vem a In-House HR, uma compreensão minha ao longo dos anos de que o meu propósito, não gosto muito dessa palavra porque eu acho que as pessoas estão usando de forma até banal, mas é o que melhor explica, que o meu propósito é a educação, é ensinar, é passar conhecimento, que eu preciso fazer isso para dar a minha parcela de contribuição para o mundo, eu lancei a In-House HR nesse contexto de mercado digital para poder alcançar o maior número de pessoas possível. Verdade também que uma outra motivação é que na época que eu era estudante, que eu estava me preparando para o meu desenvolvimento de carreira e tudo mais,
não tinha essa opção, eu não tinha acesso a muitas pessoas com experiência para me ajudar, para me orientar. Naquela época, na verdade, mal tinha banda larga disponível, internet de banda larga disponível, e não era fácil de, como é hoje, de ter acesso aos principais nomes de um determinado mercado, de pessoas com muita experiência que compartilham seus conteúdos aqui na internet, aqui no YouTube, e a gente precisava correr muito atrás. Então, não ter tido essa oportunidade mexeu comigo e eu gostaria de gerar essa oportunidade para o maior número de pessoas possível. A proposta da In-House HR é ser um complemento à educação formal. Eu gosto de dividir a ideia de educação em dois contextos: o da educação formal, as escolas tradicionais, as universidades tradicionais, aqueles títulos que ainda são muito importantes no mercado brasileiro. Eu passei muito tempo em sala de aula como aluno da educação formal. Só que ao mesmo tempo, eu percebia que eu conseguia ter mais facilidade, estar melhor preparado para o meu contexto de mercado, quanto mais eu me envolvia com a educação informal. A educação informal, aquilo que eu aprendi, que eu estudava, fora da sala de aula do curso tradicional, do curso formal. E a In-House HR vem para isso, para ser uma escola de educação informal como complemento à educação formal. A educação formal ainda tem papel muito relevante no nosso país, ela direciona a carreira das pessoas, ela é critério dentro das organizações. E eu, particularmente, como passei muito tempo lá dentro, acredito sim que ela tem a sua relevância, mas que ela sozinha não é capaz de entregar tudo o que a gente precisa para se destacar no mercado de trabalho. Isso porque, ao contrário do que acontecia muitos anos atrás, as informações mudam, as tecnologias avançam, as coisas se ajustam muito rápido. Tudo acontece muito rápido. De um ano para o outro, as práticas de mercado, as práticas de gestão já podem ter mudado. Por mais que elas se baseiem em conceitos antigos e sólidos, a forma que a gente aplica no mercado, ela já mudou. Seria desumano cobrar que as escolas de educação formal trouxessem todos os conceitos atualizados no que está acontecendo naquele momento. Em 4 anos, que é o que em média demora para um aluno se formar na graduação, muita coisa mudou. Isso não quer dizer que a gente não deve levar esse conhecimento em consideração, mas a gente precisa fazer uso da educação informal para poder complementar a nossa educação. Eu gosto de dizer que a educação informal precisa ser um estilo de vida. E aí vem uma ideia que está famosa no mercado hoje, está difundida no mercado hoje, que é o lifelong learner. Você ser um aprendedor durante toda a sua vida, você não parar de estudar. Porque se você acredita que você acaba os seus estudos quando você se forma na graduação ou quando você faz a sua primeira pós-graduação, desculpa, você está muito enganado. Como eu disse, as coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, se você não se atualiza, se você não estuda e não aprende, você fica um profissional obsoleto para o mercado. Enfim, eu acredito que a educação informal é o que vai imperar no futuro. E eu quero, a partir da In-House HR, te ajudar nesse desenvolvimento, caminhar junto com você, pegar na sua mão e te ajudar na transformação da sua vida profissional. O nosso foco aqui é sim os profissionais de recursos humanos, há um propósito para isso, a partir da minha experiência, de tudo que eu conheço, mas desenvolvimento de pessoas, recursos humanos, gestão de pessoas, são assuntos que precisam estar na pauta de todo e qualquer profissional. Já passou da hora da gente entender que os resultados de alta performance das organizações são feitos a partir de suas pessoas. Então, seja lá qual for a sua área, eu acredito muito que o nosso conhecimento vai poder te ajudar. Bom, falei bastante da In-House HR para te dar uma ideia do contexto dessa escola, o que é tudo isso. Só que a imagem da In-House HR hoje ela está totalmente atrelada a mim. Quem é esse cara que vos fala? Quem sou eu? Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Monteiro. Eu gosto de me apresentar primeiro como o pai da Isabela, o marido da Carla e o pai do Johnny também, que é o cachorro da família, é um Staff Bull. E acho que esses são os principais papéis que eu cumpro na minha vida. Por muito tempo eu começava a minha apresentação falando dos meus títulos e de quem eu era no trabalho. Só que a minha essência parte de quem eu sou dentro de casa, parte do meu convívio com a minha família. E, em consequência, o Rodrigo ele é um apaixonado pela educação, por tudo que eu comentei com vocês até aqui. Eu acredito fortemente
que a educação é o único caminho para transformar a vida das pessoas para o melhor. E, mais uma vez, quando eu digo educação, é educação formal e informal. Não importa como você aprendeu, mas aprender o tempo todo é o que pode te tirar de um momento talvez ruim para ir para um momento bom, ou se você está num momento bom e quer ir para o melhor ainda, eu não tenho dúvidas que é a educação é que vai contribuir nessa jornada. Como eu disse, a educação formal ainda é o que dita a regra, e eu passei muito tempo lá dentro, adquirindo bastante experiência, que eu acredito que me torna uma autoridade para poder compartilhar com vocês tudo que eu vi e vivenciei. Eu me formei em administração na graduação, fiz Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas na Universidade Estácio de Sá. Em seguida, um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, que me deu a oportunidade de fazer um curso de extensão na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, onde a gente tratou sobre liderança em tempos turbulentos. E depois disso, eu fiz o meu último curso de educação formal, que foi o mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial, também pela Universidade Estácio de Sá. Dando complemento, eu busquei outras fontes, então eu fiz uma formação em coach pelo Instituto Jerônimo Temel, fiz a formação de entrada deles, a avançada, e estou cumprindo a minha formação em Master Coach. Eu conheci um livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro me levou a fazer um curso do Dale Carnegie Institute, um dos principais cursos de formação e desenvolvimento de pessoas no mundo. Grandes líderes e políticos ao redor do mundo possuem esse título e eu tive o prazer de me formar na turma de 2019 aqui na cidade de Petrópolis. Foi uma experiência incrível, recomendo. O próprio curso quanto ler os livros de Dale Carnegie. E lembrando que eu não estou ganhando R$1 para isso, é porque realmente fez diferença na minha vida e eu gostaria de compartilhar com você. Sim, a minha vida não é só da parte acadêmica, né, dos títulos acadêmicos. A minha experiência profissional, eu brinco que eu comecei a trabalhar no mercado de recursos humanos ainda no século passado. Foi em 1998, foi quando eu consegui o meu primeiro estágio numa agência do INSS. Era um trabalho bastante burocrático de estagiário, mas me ajudou muito a aprender os primeiros pensamentos, as primeiras ideias no que tange recursos humanos e gestão de pessoas, principalmente no relacionamento das pessoas. Uma das minhas atividades ali era o atendimento ao público, então eu aprendi muito sobre como atender pessoas diferentes, classes sociais diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, e foi uma experiência incrível. Eu fiquei nessa agência do INSS até 2001, e aí saí para poder fazer pré-vestibular, estudar, passei no vestibular em 2003, e durante o período de faculdade eu consegui um estágio que depois se tornou um trabalho temporário numa multinacional da área de mobilidade, onde eu fiquei de final de 2004 até meados de 2006, fazendo atividades dentro do departamento de recursos humanos, ajudando naquele momento quem eram ali os HR Business Partners dessa organização a entregar os seus trabalhos, então fazia uma série de tarefas operacionais para eles. Até que em 2006 a minha vida se transformou, porque eu entrei para uma multinacional de telecomunicações e tecnologia, entrei lá como estagiário na área de recursos humanos, e com poucos meses de estágio eu recebi uma proposta para virar analista de recursos humanos, e lá dentro, desde então, eu desenvolvi e consolidei uma carreira na área de RH. Estou nessa organização até hoje e divido aí o meu tempo entre ser gerente de recursos humanos nessa organização e a in-house HR, esse trabalho como professor, esse trabalho como acadêmico, de compartilhar conhecimento. Dentro dessa organização, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os processos de RH, recrutamento e seleção, folha de pagamento, treinamento, remuneração. Desenvolvi diferentes cargos ali, como analista sênior, coordenador, até que 8 anos depois da minha entrada ali, eu me tornei gerente de RH e atuo como gerente de RH desde então, desde 2014, basicamente. E acredito que a minha experiência dentro dessa organização me deu a visão que hoje facilita explicar muita coisa para os meus alunos, porque participei
de projetos importantes, desde estruturação do RH, escrevendo políticas e procedimento, mapeando as áreas, até a implementação de programas de treinamento e desenvolvimento para formação de mão de obra, processos de saída, gestão de saída, desligamento de grandes grupos, demissões em massa, contratações em massa, transferência de uma das unidades da organização do centro do Rio de Janeiro para o interior do Rio de Janeiro. Fiz muito relacionamento sindical com autoridades de cidades maiores, de cidades menores. Ajudei a organização a estar em conformidade com os principais pontos da legislação brasileira, desde horas extras, saúde e segurança ocupacional, as questões de plano de carreira presentes dentro da legislação brasileira, lei das cotas e uma série de projetos onde eu tive a oportunidade de não só meter a mão na massa, fazer acontecer, mas absorver muito da legislação que embasa esses projetos. E para mim, esse é um dos principais conhecimentos de um profissional de RH, porque às vezes a gente pensa na parte de gestão de pessoas, em implementar planos, políticas e projetos, mas quando você não conhece a legislação brasileira, que é uma legislação complexa, uma legislação que vem da década de 40 na sua essência, você pode acabar no meio do caminho tomando algumas decisões erradas. E nessa empresa eu acredito que eu ajudei num dos principais feitos da minha carreira, que foi torná-la um empregador de referência, participando da certificação do Great Place to Work e do Top Employer. Para quem não conhece, são dois institutos certificadores que atestam que as empresas no mundo possuem um bom clima organizacional, boas práticas de gestão de pessoas e colocam esses empregadores como sendo referências em seus mercados. Então, dentro da página de cada um deles, vocês podem encontrar a lista dessas organizações, até como referência, se amanhã estiverem buscando uma oportunidade no mercado, eu acho que vale muito olhar. E uma outra experiência que eu pude desenvolver foi estar expandindo o meu conhecimento não só para o Brasil, mas atuar com países da América Latina. Então, além da minha vivência no Brasil, eu hoje trabalho com Argentina, Chile, Colômbia e México no contexto latino-americano e participo de projetos globais nessa organização que me dá a oportunidade de falar com pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia, e isso agrega muito em termos de conhecimento e visão dos problemas dentro da área de gestão de pessoas no dia a dia, até porque há uma diversidade muito grande dentro dessa organização e eu acredito que isso me fortalece no momento de explicar e de ensinar e tentar passar para os meus alunos a importância desse contexto diverso que a gente vive. E aí, eu quero colocar tudo isso à sua disposição. Quero te ajudar no teu desenvolvimento profissional, como eu já mencionei aqui no vídeo, e quero te explicar um pouco agora como é que a In-House HR vai funcionar para que você absorva o conhecimento de um jeito organizado para facilitar o teu entendimento e a tua evolução profissional. A gente é uma escola digital, não vou abrir mão disso. Então a gente está presente sim aqui no YouTube e nas principais redes sociais. Os nossos principais canais de comunicação vão ser o blog da In-House HR, que você encontra lá em www.inhousehr.com.br/blog. Os nossos artigos vão lá com um embasamento mais teórico. Em todos os artigos vocês vão ver as referências usadas para escrever esses artigos, porque eu acredito que de conteúdo raso a internet está saturada, a gente precisa de conteúdo mais profundo, de conteúdo embasado, para que a gente não tome as nossas decisões ou coloque a nossa carreira numa questão de achismos, que a gente esteja sempre bem embasado para tomar sempre boas decisões na nossa carreira e nos nossos negócios. E nesses artigos vocês vão sempre encontrar também um mapa mental, de uma forma simples, para te ajudar a visualizar melhor aquele conteúdo, melhor estruturado para facilitar o teu processo de estudos. Além do blog, a gente está presente no Instagram, que nos feeds vocês vão ver alguns insights, normalmente atrelados a assuntos que vieram ali do blog e também temas aleatórios que vão acabar surgindo com o momento, mas sempre na geração de insights. Esse conteúdo do feed, na verdade, ele vai para o Instagram, para o Facebook, na página da In-House HR, dentro do Facebook, e vai no meu perfil pessoal do LinkedIn, Rodrigo Monteiro. Você me encontra lá no LinkedIn, estou compartilhando também essas ideias por ali.
Nos stories do Instagram, vocês vão ter sempre ali alguma coisa recorrente do dia a dia, alguns insights também, mas eu vou tentar sempre jogar mini aulas de mini conceitos para te ajudar na compreensão do todo dentro da área de recursos humanos, gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal. Aqui no YouTube, vocês vão ter acesso a aulas mais densas, aulas mais profundas, e também alguns insights com vídeos mais curtos. Vou fazer destaque para duas playlists que eu criei aqui no canal. A primeira são os aulões da In-House HR, onde vai ser essa aula mais densa, com um conteúdo mais demorado, onde a gente vai navegar pelos temas e destrinchar esses temas, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E o que eu chamei de curtas da casa, que são vídeos curtos, ali não mais do que 10, 15 minutos, para ajudar vocês, quando não tiver tanto tempo aí, a absorver uma parte específica. Que são basicamente cortes das aulas e algumas ideias soltas de outros assuntos que são complementares ao teu desenvolvimento. A minha expectativa é em breve trazer outras formas de disponibilizar esse conteúdo para que vocês absorvam no que for melhor em termos de método de aprendizagem, com conteúdo mais profundo, com alguma coisa mais rápida que te facilite para encontrar o tempo necessário e como você gosta de aprender. Bom, a gente chega ao final da nossa aula inaugural. Espero que tudo que eu compartilhei sobre a In-House, sobre a minha experiência, sobre como as coisas vão funcionar nessa escola digital, que faça sentido para vocês, que possa ajudá-los no seu desenvolvimento e que vocês possam contar comigo e com a In-House HR para essa jornada e para essa caminhada. Segue a gente nas redes sociais, nesses canais, vocês estão vendo aí na tela os endereços principais. Se tudo isso fez sentido, se você acha que o que eu estou comentando aqui pode te ajudar, dá o like, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente que tem muito mais vindo por aí. Um abraço, fui!